Porque tem isso, né? Cada cultura tem o seu processo de trabalhar com o luto. E a nossa cultura é uma cultura de não aceitação da morte. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? A gente olha nos velórios. As pessoas estão ali falando com a pessoa falecida como se ela estivesse viva. Por que você foi nos deixar? Você era tão bom, que saudade eu sinto de você. Fica conversando, não só ali, como também lá no caixão, lá a hora que a pessoa é enterrada, né? As pessoas vão visitar, é como se a pessoa ainda estivesse ali. Então, vou falar especificamente da cultura ocidental e mais ainda, né, da cultura brasileira, onde a pessoa precisa ver que o outro está morto, porque é uma coisa muito difícil para a mente lidar com a morte. Nós não temos registro da morte dentro de nós. Então, quase todos nós vivemos como se nunca fosse morrer, porque esse registro não tem na nossa mente. Então, quando eu olho a pessoa dentro de um caixão, em um velório, isso faz com que minha mente se obrigue a aceitar o inaceitável. Ela é obrigada a ter que lidar que o outro faleceu, porque ela está vendo que ele está no caixão. Então, quando há a impossibilidade de fazer isso, devido, por exemplo, à pandemia, a mente vai ter muita dificuldade de fazer esse luto, porque é semelhante a uma mãe que perdeu um filho, mas ele sumiu, ele desapareceu. Então ela não sabe se ele está morto ou se ele está vivo. É uma das coisas que mais traz sofrimento para um ser humano. Porque uma vez que a pessoa sabe que o outro morreu, ela vai trabalhando dentro dela que a vida continua e que ela precisa enfrentar essa perda. Mas se ela não tem certeza que o outro morreu, fica um sentimento inacabado. A gente fala, né, que saudade é um sentimento inacabado. Então, diante de uma situação onde a pessoa não pode vivenciar o luto, ela fica com a sensação de dúvida se realmente o outro foi ou não. Então, isso atrapalha muito o processo de luto, que é a aceitação da perda. E claro que a pessoa dentro do velório facilita ela poder chorar, né? Poder chorar a perda. Então, quando a pessoa é privada disso, ela vai ter que chorar por uma perda, mas uma perda mais abstrata, porque ela não chega a ver o outro, não fica contemplando a pessoa falecida. Então, é um grande desafio. A gente se comove muito com as pessoas que estão passando por isso nesse momento, que não poder, né, se despedir das pessoas que faleceram, né? Então isso a gente, com todo o nosso coração, a gente deseja muita força para essas pessoas e elas vão ter que vivenciar o luto de uma maneira nova, mas de uma maneira desconhecida, que é essa maneira mais abstrata, devido a não ter a presença da pessoa ali para o familiar poder falar coisas, né, de despedida, né, como se fosse uma despedida. Então é alguém que partiu e eu não consegui me despedir. Então vai ficar um sentimento inacabado, que essas pessoas que estão passando por isso agora vão ter um trabalho psicológico ainda maior para aceitar uma coisa tão dolorida que é a perda de um ente querido, alguém que a gente ama, né? E é importante também, né, de a gente ver que quando a gente perde alguém e a gente está sofrendo, o choro ele está ligado ao que eu perdi quando eu perdi essa pessoa. O que era meu que estava com ela que se foi. O que representa ela estar morta agora. Ou seja, o que eu perco quando eu perco o meu familiar. Essa é uma pergunta muito importante que vai dar início a um processo de uma psicoterapia para a pessoa poder descobrir o que ela perdeu quando perdeu a pessoa querida. Então, realmente, não poder fazer esse processo de luto, de choro, de poder expressar toda a raiva do mundo, né? Que a pessoa fica com raiva do mundo de ter tirado o seu amado, a sua amada, seu filho, sua mãe. Então, todos esses processos eles vão ficar bloqueados. Então, provavelmente, essas pessoas vão chorar até mais vezes e vão chorar a prestação, vamos dizer assim, né?
vai chorando um pouco cada vez, porque não deu para chorar tudo que podia chorar diante do velório ou da pessoa dentro do caixão, né? É uma situação muito triste, mas a gente tem que lidar com ela. A vida é assim, né?